Hi, everyone. I'm Janaína Oliveira. I'm a programmer and film scholar born and raised in Rio de Janeiro, and I'm very glad to be here with you to moderate this conversation with Tyler Washington, the director of Combust, and Juliana Gouveia, the director of Say My Name. Before following up our debate, I want to thank Black Femme Supremacy Festival for the invitation. I'm a huge admirer of the amazing work they've been doing. The program is so great this year. I organized my schedule the best I could to watch as much things as possible. And I'm sure that the festival is not reflecting on legacy, this year theme, but also creating a very important one. Also, I'm going to do something in Portuguese because we are changing. As Juliana is from Rio, live in the same city as I do, and Tyler is now close to Baltimore. She will tell me again where she is now because I just forgot. And we are switching the language, so we are doing Portuguese and English. And I asked the festival to do the land statement on Portuguese because I think it's also very important for those who are watching this in Brazil and on other Portuguese-speaking countries to understand the issue. So, vou mudar a língua agora. O festival Black Femme Supremacy, ele é realizado numa terra que não foi cedida pelos povos Piscataway, Lumbee, Cherokee. Desculpa pela pronúncia. I'm sorry about, how it sounds because, it's hard for me. Vamos lá. Nós nos organizamos na pátria ancestral, e esse é o statement, né? Nós nos organizamos na pátria ancestral do povo Piscataway, agora conhecido como hoje Baltimore. Desejamos prestar nossos respeitos aos anciãos e cidadãos do passado e do presente, da Cedarville Band, de Piscataway-Conoy e da nação indígena Piscataway e a tribo Piscataway-Conoy. Na verdade, povos indígenas, né? Os indígenas Piscataway-Conoy. Nós nos esforçamos para manter o espaço e valorizar as perspectivas que essas nações compartilham em relação às suas histórias, culturas e tradições. À medida que construímos uma comunidade com as nações soberanas para garantir a reconciliação em suas terras legítimas, incentivamos nossos participantes a aprender mais sobre os Piscataway, acessando o site piscatawayindians.com. O festival está na página do festival, a gente pode ver isso. Eu aproveito esse momento para saudar também os povos indígenas Tupinambá, que são os povos originários aqui dessa região do Rio de Janeiro, no Brasil, lugar onde eu nasci, cresci e da onde eu estou falando agora. So let's go back to English now, and let's talk. So as I mentioned, we agreed that we are doing this conversation in English and Portuguese, so I'll be switching languages as I just did. And for a start, if that's okay for everybody, I'll start with Tyler. Tyler, sorry. Are you there? Good. So, how are you doing? I'm wonderful. Yeah, it's a nice day. Yeah, it's a nice day today. How are you holding up this chaos? I'm honestly doing as best as I can. There are people who have worse times right now than I'm going through. Like, I get to be in a Q&A for like a beautiful film festival, so I'm not complaining. Yes, that's a good thing to do. We have to keep on doing. We've been surviving for 500 years, so we're going to survive this also. Exactly. So talking about your amazing film, such a lovely piece. You made such a, great animation that offers a very colorful expression, of a very relatable bad day. So tell me, how do you think animation enhances the story that you're telling? Yeah, no, so I'm a firm believer that animation is like the superior medium, but that's not always true. I just think that animation allows you to show things that can't always be shown through the camera.
And especially because in Combust, Ash is like a cloud of smoke. Like it'd be nearly impossible to have made that film like live action, unless it was animated. And I think that part of the allegory of her being a smoke cloud that can turn into fire kind of proves like the theory that I have that like Black women or this people of color especially have this fear that they go through where like if they react to anything positively, negatively, sad, mad, regardless, that people are going to view them as dangerous. And I wanted to use animation to convey that because literally Ash becomes dangerous when she shows any emotion in the film. Oh, I see. Now that's something that I was also curious to ask you about, but I'll get to that point. But before, can you tell us a little bit more, because I was researching about you and trying to see what you have done before. Combust, is that your second film? Is that correct? Combust is my first. Yeah. First, so. Because I saw something on your website that I don't know if it was a short film. And I thought, so this is your very first film. Yeah, I consider my first one personally. Yeah. Okay. And you had already mentioned a little bit about the idea, how it came. I was a little bit curious about your option of making Ash as this, the definition you made about her is a young woman made of smoke. Can you tell us about that option? How does, I got the finger that when she got, angry, somehow she got dangerous, but, her making her of smoke, I was curious about that. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, of course. So when I first had to pitch this this is my graduation film for my college, I wanted to make a film that described the struggle of being a woman of color without using animals. That was my first thing I wanted to base it off of, because I feel like whenever there's an allegory about racism, there's always animals involved, and I feel like it's counterproductive to have comparing Black people to animals, especially with the history behind all that. So I was like, what other thing could I use that would depict what I'm trying to say? Like I said earlier about the fear of being perceived as dangerous, that didn't have to do with foxes or wolves or any of the things that you've seen already. And fire came to me because of a comic I read by actually a Brazilian comic artist, Gabriel Piccolo. And he made a comic called Icarus in the Sun. And I liked how he depicted their toxic relationship through Icarus melting and the sun being angry and melting him. And so I kind of used that as inspiration. But yeah, so that's I wish there was a deeper meaning to the smoke cloud, but it's honestly just because I wanted to pick something that wasn't animals, and I felt like that was the strongest way to show what I was trying to do. It was great because it made me think a lot, because usually, we have this kind of bad stereotyping, as you mentioned, on Black women, that we are dangerous, that we are always angry. And at the same time, she's made of smoke, and also she has a kind of fragility. She's so fragile in the sense that, I was wondering, how you build those relationships when she reacts. Because when people talk to her, and she got a very, fragile, I would say, not in a bad sense, response. And she feels, I had this feeling, and I was trying to connect that with the smoke constitution of the character, that she's also fragile, and she reacts and she absorbs somehow very profoundly what people is saying about her. So I was thinking about this connection about, her reaction and the smoke constitution. But, she's very disturbed about all the interactions, what about people's thoughts. What you made her so concerned about the others? Yeah, Ash is, I kind of put a lot of me into her. So I think I'm kind of an anxious individual personally. And I don't sit around and think constantly, what is everyone in the coffee shop thinking about me? But I kind of wanted to depict that feeling of trying harder to stay
the perfect Black woman at all times, which is kind of like what Ash is going through, like to be constantly like not scary to anyone, like no one is offended by your presence, you're just kind of there, which I guess goes with the smoke thing of like smoke can kind of just be in a room and you wouldn't even like realize it's there. And I also like use the smoke of her, like there's moments when she kind of becomes more transparent, sort of like how Smoke does when she's like trying to disappear into a room, and just playing with that. But her anxiety, I think, is just to show that like this is what happens when you live in a world where like you have to constantly monitor how you're behaving for your own safety. Yeah, I appreciated that, even though she's, you know, very affected by what people is, you know, she's always overthinking about people's reaction. But at the same time, she somehow, I had the feeling that she comes back from, you know, from herself, and also finds support. You know, she has that friend that worked with her at the coffee shop that, you know, is the one that, let's say, you know, go fight for her when she's very, you know, stuck. And I love pretty much the sense of community that, you know, like kind of women together. Yeah. So it was somehow, anyhow, based on some experience you had in your life. So I am a barista when I'm not animating. So yeah, no, I deal with coffee shop people all the time. So that was, I made a joke when I had to pitch this for my class that like before people have their coffee in the morning, that's the worst time to deal with them. And so that's what Ash has to do all the time. So yeah, no, a lot of the stuff's personal. Like the cat calling in the earlier, like I get cat called every day. Not a fan of it. At the bus stop, like I have old women comment on my hair no matter where I go. So like basically all those steps of what Ash go through, I don't always have the exact reaction she has, but I've experienced them to a certain extent the exact same way that she has. So. Yes, and I think also, unfortunately, this is something that connects us Black women around the world, this idea that somehow our bodies are disposable, that people can come and touch no matter what. Yeah. No matter what happened. Also, I was thinking about, you know, how, because here in Brazil, and I'm a programmer, as I mentioned in the beginning, and I program for the most traditional Black film festival that we have here in Brazil. And I can tell you that animation film, in terms of Black films, it's still a field that is I won't say in the beginning, but it's still fighting to find its place. And I was wondering how it's to be a Black film animator in the US, an independent one. Instead, you just come from grad school, and now how it is. Yeah, it's not that much better here either, I would say. Like it's very new. It's very unexplored. Even like I don't see myself being an independent animator like for the rest of like my career. Like I want to enter like TV animation, but even like in TV animation where there's like teams and diversity and like, you know, it's still like very few Black voices are in animation. And I it's part of the reason why I'm here and doing what I do, because like I think that there's stories that need to be told and they're just not being told. And yeah, no, honestly, it's not doing much better in America. And I kind of want to change that. Yeah, I hope you do. Definitely. I was thinking also, is that the premiere here in Black Film? Is that the premiere of the film, or you had already screened it elsewhere? And I was thinking about the audience, you know, how the audience responds, if you have feedbacks on that, what, you know, because it's a film that, I mean, of course it communicates with all ages, but it's pretty much, you know, a post-teenager, young woman, you know, response to the world. So I was wondering, what's the feedback of the public, the audience, if you got like young people connecting to it, how it is, what you heard. Yeah. So I had it screened for my online graduation. So that was, I had a bigger audience than like what, like just like my animation class or like my mom, obviously. So, but
Yeah, it's really interesting to show people outside of my demographic of like a 25 to 30-year-old Black woman and get their opinion. Like when I showed like my older like white female coworkers, they were all like, yes, that coffee shop scene, we can relate. Like, you know, but like the career part didn't relate to them. Like when I show the film to like my friends who are also in the same demographic, like the ending like completely destroys them. They all get like sad and are like, oh, I relate to that. So it's like, it's interesting for me to see like the feedback of like which parts people relate to more. Like I feel like people who are more similar to me like are hurt by the same moments, and whereas like people who are like different have like different reactions. Like I think my dad's more like drawn to the fact that like the struggle of like having to care about like how you're perceived 24/7, like the like having to look safe all the time, like that's what he's interested in, and he's a Black man. But yeah, I think it's like really like it's just interesting that people like kind of pick and choose like what they can relate to the most, but how it's also at the same time like relatable to everybody to like some degree. Like I was not ready for that. I didn't expect everyone to be like, oh yeah, this happens to me, even though like I'm not anywhere near the same demographic as like what Ash is supposed to like represent. No, it's really something. I connected to a lot of things, and also made like as a programmer, I had this kind of connecting film minds. For example, for example, I don't know if you saw, for example, Jatavia's Gary, Juvenile document film. She's an experimental filmmaker from the US. But basically, the point is that she's worried about, she has this film, she's asking women in Harlem, if I'm not mistaken, do you feel safe? She's doing this question and then that reminds me the moment when she's Ashes is walking and the guys start to talk to her, and the way she reacts and the way she's so like tense in that moment just reminds me this question, like, do you feel safe? Because this is something that's constant in our everyday life. So I was very happy to see your film and what you succeed to make in this 4-minute piece. Very much. Yes, congratulations about it. Do you think about making a series maybe on this Ashes, the Smoke Women? Yeah, I wasn't. My mom was excited. She's like, "Oh, you can make a TV show out of this," because like Ash is kind of like this character that obviously what she goes through is stuff that doesn't end, and that's like kind of what I want to explore with like the ending of how she's just like, "Well, do this again later. Let's clean it up and start tomorrow." But yeah, I think especially because you were talking about her friend Cindy and like I wanted to explore that a little bit more. Not anytime in the future. I kind of want to let Ash rest, but yeah, but I think, like I was saying, like the struggle that she goes through is something that's a day-to-day thing, and like it can continue. And I also just want her to have a win, like that job opportunity she didn't get, like would be nice to explore if like what would happen if she gets it eventually or gets something like it eventually, because I feel like everyone's favorite part is when she doesn't get the job because of the big combustion at the end. But like, I wouldn't bring that up, but I was just like, why not? She could not have a happy end, like the job or something, that makes her happy. But that's okay. Maybe for the second episode. Maybe. So thank you so much, Tyler. I'll get back to you, but I'll move now to Portuguese to talk a little bit with Juliana about her documentary film, Say My Name. Diga Meu Nome. Is that correct? É isso, Juliana, em português? Diga meu nome, porque eu fiquei falando em inglês o tempo todo e agora fiquei confusa. Então, eu gostei muito, né? Fiquei muito feliz também de ver o seu filme, inclusive essa sessão, né? Os dois filmes juntos. Eu acho que há um diálogo aí bem interessante sobre as formas da gente buscar, a dificuldade da gente existir no mundo, claro, né? Com diferentes entradas. Achei muito importante também o seu filme estar nesse festival, porque traz, né, uma dimensão da existência das travestis, que eu acho que é uma coisa importante para falar, e aí isso é legal a gente manter a palavra em português, né? Porque eu lembrei até de uma fala da
da Castiel Vitorino, não sei se você conhece, mas a Castiel, que é uma artista, é psicóloga, uma terapeuta, enfim, que é travesti, né? Ela fala assim que travesti não se traduz, né? Porque travesti já é uma tradução, né? Que a travestilidade, né? Ela, em certo sentido, né, já é em certo sentido, como que ela fala, uma tradição, desculpa, já são traduções coloniais dessa experiência, né? Porque ela está dizendo que ser travesti já é uma experiência que não se traduz em outras línguas, tem a ver com a nossa experiência colonial brasileira. É isso que eu estou querendo dizer, né? E aí que esse lugar dessa afirmação que é tão forte, tão bacana, né, no seu filme. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória, né? Porque você já fez um filme sobre mulheres negras, né? As Pastoras, que a gente passou, inclusive, aqui no Rio, né? No Encontro de Cinema Negro, que também é um documentário que vai falar da presença dessas mulheres, né? No samba, essas figuras muitas vezes também invisibilizadas nessa trajetória, nessa história do samba, apesar de serem centrais. E agora você faz um filme, né, sobre essas duas personagens, essas duas mulheres. Mulheres não, desculpa, corta. Duas travestis, que esse é o ponto, né? Duas pessoas transgêneres. E aí eu queria que a Selen e a Diana, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo, né? Como é que você chega né, nessa sua trajetória como cineasta, né? De sair das Pastoras para ir para esse filme sobre essas duas figuras tão fortes. Queria que você falasse um pouco, né? Antes da gente entrar no filme, sobre você nesse lugar aí de diretora que vai abordando esses temas relacionados, né, a questões raciais ou a questões de gênero. Então, As Pastoras, assim, a ideia, né, era trazer esse protagonismo feminino, porque eu morei muito tempo ali em Campinho, né, Oswaldo Cruz, Madureira, circulavam muito ali, minha família toda portelense. E quando eu pensei em fazer um filme, né, nesse meu lugar, o meu primeiro curta de estudante ainda foi sobre a Pedra do Sal. Então já trazia essa história do samba, do lugar onde nasceu o samba, né? Eu sempre fui uma pessoa do samba e portelense. Então, quando eu pensei na Portela, tantos filmes sobre a Portela, eu queria aproximar de mim, né? Então seriam as histórias dessas mulheres de uma outra perspectiva, sem objetificar o corpo delas, trazendo toda essa tradição e sem elas serem coadjuvantes dos homens, né? Então a ideia partiu daí. Então, de uma relação muito próxima minha, né, de uma história, né, carioca e feminina, dali de Madureira, né, familiar e tudo. Quando vem para Diga Meu Nome, né, para Célia Indiana, começa. Esse filme nasce na Pedra do Sal. A Pedra do Sal é um lugar muito importante na minha vida. Assim, esse filme nasce na Pedra do Sal, num dia do aniversário da Sandra, que é a roteirista do filme, uma outra mulher negra. E eu conheci no dia do aniversário dela um amigo dela que eu não conhecia, que é um homem trans. E ele estava nesse processo de mudança, tanto hormonal quanto do nome. E ele era um professor universitário de sociologia, e ali a gente conversando muito, ele me contou que quando ele pediu para mudar o nome na pauta da faculdade, enfim, quando ele pediu para ser reconhecido, como ele se reconhecia, ele foi mandado embora da universidade. Ele perdeu o emprego e ele não conseguia se realocar. Eu achei aquilo muito chocante, assim, e pensei, na hora eu pensei, nossa, a gente tinha que fazer um filme sobre isso. E também muito na minha ignorância de não saber que isso era uma questão muito séria que estava acontecendo e ninguém estava falando sobre isso. Na época, eu e Sandra, a gente fazia mestrado em cinema, e aí eu lembro de lá na Pedra do Sal mesmo, chamar ela num canto e falar, Sandrinha, a gente tem que fazer um filme sobre isso, só que a gente termina primeiro o mestrado e começa essa pesquisa. E aí a gente está saindo de uma pesquisa acadêmica para uma pesquisa, né, para um filme. E aí a gente começa, logo depois da defesa, né, no mesmo ano, o aniversário dela em janeiro, em março a gente defendeu, e logo depois a gente começou a pesquisar.
Em muitos lugares eu conheci a Céline no grupo Transrevolução, que era um grupo onde ela era vice-presidente da Idianara, e a Diana no pré-vestibular comunitário do Prepara Enem. A gente, na verdade, entrevistou várias pessoas, homens e mulheres, né, nesse primeiro início, até eu entender, a partir das pastoras, que eu estava no processo de fazer as pastoras nesse momento, né, no paralelo, que me interessava as narrativas femininas e que me interessava fechar nas mulheres e entender que trajetória é essa, né? Como elas se reconhecem do gênero feminino, né? Entrar nesse outro universo feminino, que o universo feminino seria esse. Foi assim que nasceu esse... Que me jogou, né? Me tirou do samba e me jogou lá nas meninas. Então, minha intuição estava certa, que eu achei assim, não, peraí, deve ter alguma, né, porque eu, lendo sobre o filme, eu vi que tinha uma pesquisa, que levou um tempo, você levou um tempo na preparação, e aí eu estava querendo entender, que isso para mim é um ponto, talvez, né, para quem assistiu o filme também se pergunte, que é o seu lugar no filme, né, nessa opção que você faz, de se colocar, né? Claro que todo filme é uma afirmação do diretor, né? De quem faz, da diretora, mas você se coloca no filme já no começo, né? A gente começa te vendo e participando, né? Desse diálogo, né? Ali naquela conversa e colocando perguntas muito diretas, assim, né? De tipo, o que é isso? Por que isso? Por que mudou o gênero? Por que não muda o gênero? Até uma hora que eu acho que já é mais para o final, onde a gente vê toda a equipe, né? Praticamente, assim, né? Não digo presente, mas representada. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua opção, né? De se colocar no filme, né? Por que você tomou, enquanto, né, diretor e roteirista do filme, essa decisão? Foi uma decisão difícil assim, de tomar, né, de por que aparecer num filme. Eu nunca apareci em nenhum filme meu. Então, mas a gente conversando, esse filme foi muito construído, quando eu falo a gente, é porque foi a gente mesmo, eu, a Sandra, a Céline e a Diana, né? Então a gente sempre conversou muito sobre o processo, como seria, como a gente vai filmar, né? E chegando, entendendo o meu lugar, né, de uma pessoa que era completamente ignorante desse universo, estava entrando nesse universo, eu achei que era honesto, né, com o público e com todo mundo, de mostrar esse meu processo também. Eu também estava ali, humildemente, aprendendo, eu também estava ali querendo entender como que era, eu estava descobrindo junto com elas, né, então... mas, ao mesmo tempo, eu não podia virar uma personagem, assim, né, propriamente dita, porque o filme era sobre elas, não sobre mim. Então, isso é uma coisa que a gente conversou muito. Eu meio que represento um público em geral, um público cis, vamos dizer assim, ou um público que não é trans, que não sabe muita coisa nesse início de filme, né, que começa o filme lá em 2015, e depois a gente dá um pulo para 2018, quando eu efetivamente consegui os recursos, né, para filmar, né, em 2015 foi uma coisa, né, aquela filmagem foi um acaso documentário, né, essas coisas que acontecem no documentário, e então que a gente pensou que no final também vamos fazer duas coisas, né, nessa minha volta, que foi muito discutido entre a gente, né. Lembrar que a gente está numa estrutura fílmica, sim, né, e que tem esse lugar ali meu, relembrar isso, porque a gente começou o filme assim, e também deixar a Diana e a Céline terminarem o filme do jeito que elas quisessem, né, entregar para elas essa palavra, né, então o filme termina com a Céline cortando mesmo, ela que fala corta, né, ela fala assim, cadê meu café? E tipo, acabou, entendeu? Ela não quer mais e tá tudo bem. Então, acho que é sempre esse nosso relacionamento muito claramente construído ao longo da narrativa, né? A ideia era essa. Então, entendi que você fez uma pesquisa, né? Na verdade, você tinha interesse, né?
mais amplo sobre o tema, uma curiosidade, como você falou, e aí você cruzou com várias pessoas e escolheu a Selen, né, que é essa mulher nordestina, né? E aí é muito curioso, só um parênteses, né? Que era uma coisa que era para você ia falar no começo, quando você estava falando de onde isso tudo começou. É interessante de falar, né, para o público fora do Rio, fora, né, do Brasil, que a Pedra do Sal é um lugar, né, por excelência da cultura negra, das origens da cultura negra, né, da origem do samba, onde acontecem eventos de samba, né, aconteciam no mundo pré-pandemia, eventos de samba regularmente, né? As pessoas tocando, e essa congregação. Então é muito interessante isso, de você ter achado por ali, né? Digamos assim, né? O caminho para esse, né? O clique para fazer esse documentário. Mas eu queria que você comentasse por que você escolheu aquelas duas figuras, né? A Selen, essa mulher, então, eu dizia, nordestina, né, essa travesti nordestina que vem para o Rio de Janeiro, fugida, quer dizer, que vai seguir todos os momentos de uma narrativa trágica, né, da existência das travestis, no sentido, né, desse lugar à margem da sociedade, né, o que é um ponto central no seu filme, porque como, né, elas dizem, né, tanto a Selen, mais né, claramente a Diana, né, o Brasil é o lugar, né, que, enfim, onde os maiores índices, né, de assassinato de travestis, de pessoas transgêneras, né, é um número que cresce, que só aumenta. Então, também, né, mais um ponto importante, né, do filme que você traz para a gente. Mas eu fiquei... E aí, curiosa sobre as escolhas das personagens, né, das protagonistas, digamos. Porque aí tem a Selen, que é uma mulher de 45 anos, que tem toda essa trajetória, e tem a Diana, que é uma jovem, né, de 22 anos, né, naquele momento, entrando na universidade com uma outra elaboração discursiva, que é uma coisa que você percebe que não tem a ver com formação, tem a ver com uma dinâmica geracional mesmo, né, da trajetória da vida de cada uma, né? Em certo sentido, a Diana só pode falar também, sou eu pensando, né, daquela maneira, porque a Selen passou por tudo aquilo que ela passou, né? Enfim, eu fiquei fazendo 1000 conexões, mas eu fiquei curiosa para entender como você, enfim, fez essa opção, né? Porque, enfim, imagino que você deve ter cruzado com figuras interessantíssimas, né, o tempo todo, porque é isso, né? História de vida todo mundo tem, né? Não, a Selen sempre... Ela era, né, tanto eu quanto a Sandra, a gente logo se impactou muito com ela, né? Com ela, personalidade, né? E com, claro, a história dela, né? A Diana, eu pensando nisso, assim, porque as coisas, né, nada é por acaso, né? Mas, assim, eu pensando, e agora você reafirmando essa coisa do Nordeste, né, e da Diana e da Selen, assim, a minha família, o meu avô fez esse trajeto, era um homem do Maranhão, negro, que fez um trajeto para o Rio de Janeiro. Né, claro, totalmente diferente da história da Selen, mas tem dentro da minha própria família essa trajetória, né, de vinda, né, para o Rio. E a Diana, na época, né, ela é uma menina de Niterói, na época ela morava em São Gonçalo, na periferia de São Gonçalo, da onde a Sandra é originária, né? Então a gente acabou escolhendo pessoas inconscientemente de lugares que têm relação com a nossa vida, né? Mas em termos de personagem, a Selen sempre foi uma personagem muito forte. Ela tem uma importância muito grande dentro da militância LGBT. A Diana, sendo dessa outra geração, e também uma personagem muito interessante, muito articulada, com um pensamento, né, muito ampliado. A Diana sempre teve... A gente, na hora de escolher mesmo, de fechar, né, quem era as duas pessoas que iam ficar, a Diana e a Selen, por serem de gerações diferentes, e a Diana tem total consciência de que tudo que ela pode hoje, a Selen lutou por ela antes, né? E a Selen tem
também essa consciência de dizer para a Diana, ó, agora segue aí, porque eu já fiz até aqui, agora é com você, sabe? Então, elas se conheciam, assim, de vista, não tinham intimidade. Ao longo do filme, elas acabaram criando uma intimidade, ficaram amigas, uma vai no aniversário da outra, é maravilhoso. Que ótimo. Uma coisa que me chamou a atenção no filme, e que eu acho que é uma virtude, mas eu compreendo que algumas pessoas também possam estranhar, é que, né, porque tem esse imaginário sobre o documentário como uma dimensão, né, de um espelho da realidade, né, assim, pura e simples. E no seu filme, o que a gente vê são encenações quase, né, digamos assim, situações que você combinou com a moça do cartório, com a moça da universidade, né? Tem ali um acordo, uma negociação com quem participa que é explícita, é isso que eu estou querendo dizer. Aí tem aquele almoço, né? Tem o aniversário. Eu queria que você falou da participação delas, mas eu queria explorar um pouco mais isso, né? Dessa opção de uma certa... eu não vou usar a encenação, porque a Safi Faye, que não sei se você conhece, é considerada a primeira cineasta africana, né? Ela faz os filmes dela e os críticos chamam de docudrama, exatamente porque tem partes que são esse tipo de arranjo, né? Uma certa encenação ou roteirização. E ela fala uma coisa que eu acho muito bonita e que me lembrou o seu filme, e aí eu queria te ouvir sobre, que ela diz que na verdade, assim, ela faz o filme com as pessoas. Então, ela conversa e aquilo né, tudo que é feito, na verdade, é nesse diálogo, e que isso cria uma outra realidade, ou seja, essa fronteira entre ficção e realidade, que seria então uma encenação, ela, na verdade, se desfaz, porque aquilo que estaria acontecendo é verdade. É uma verdade pactuada, né? E aí eu queria saber como foi essa pactuação de vocês aí para a construção desses momentos, que são vários nos filmes, né? Que contam, inclusive, com outras pessoas participando. A gente filmou muito em lugares, instituições públicas, né? Todo esse processo, né, envolve as instituições públicas. E a Diana ter passado na universidade pública, né, era mais uma instituição. Então, tinha todos os pedidos de autorização para filmar nesses lugares. Quando as pessoas sabiam sobre o que era o filme, elas se preparavam para falar algumas coisas. Eu nunca pedi, fale isso ou não fale aquilo, mas as próprias pessoas iam se preparando para a câmera, como é o normal, né? O que eu fazia era ir antes no lugar, entender a movimentação de câmera que a gente poderia ter ali, né? Da onde para onde a pessoa andava, né? O que a pessoa fazia, para que eu me preparasse para que na hora que elas entrassem, né, para interagir com essas pessoas, nós, equipe, a gente estivesse nos lugares certos para pegar o que fosse acontecer, mas deixar acontecer o que ia acontecer, né? Então, por exemplo, naquela sala no início do filme, quando a Céline vai entrar para pegar a certidão, a gente não sabia que essa certidão tinha chegado. A gente soube, eu estava com a câmera desligada, eu quase infartei. Assim. Aí, porque um homem passou assim no corredor, a Céline ia realmente lá sempre, né? E ele falou assim: sua certidão chegou. E eu, assim, meu coração parou dela também, né? A gente se olhou, falei assim: então vamos fazer o seguinte, vamos entrar filmando. Eu não sabia como era aquela sala, eu não sabia nada. Eu falei: a gente vai entrar filmando. Porque esse momento, a gente já perdeu esse momento aqui, que ela recebeu a primeira vez a notícia, mas a gente vai ter a surpresa dela pegar a certidão na mão e ler o nome dela, Céline. Então, assim, eu não sabia o rosto da moça lá de dentro, eu não sabia nada. Então, a gente entrou, né, naquele momento, surpresa total. Já em outros lugares, né, a gente ia antes para entender o lugar. E só entender, assim, como é que você faz? Você faz o quê? Você escreve aqui, depois você dá um carimbo? Tá bom.
Então, vamos lá, vamos. Chama a Diana, a Célia e tal, e a gente ia atrás. Então, foi isso que você falou agora, né? É uma coisa decupada, sim. Eu me preocupei em decupar, em me posicionar para ficar um plano bacana, mas não em dirigir o que vai acontecer ali, porque, né, deixar a coisa acontecer, a emoção acontecer. A Diana, quando assina o nome pela primeira vez, ela treme ali, e a moça pergunta, né, do cartório para ela, você quer assinar de novo? E ela fala, eu quero, e eu tô nervosa, meu nome saiu tremendo, né? Então, essa coisa, se eu dirigisse demais, eu ia perder isso, né? Então, é exatamente isso, deixar acontecer ali dentro desse... Eu acho que as próprias pessoas, elas seguravam ou queriam fazer coisas para a câmera, mas não que eu pedisse. Eu sinceramente não vejo problema nenhum nisso, entendeu? Acho interessante porque faz a gente pensar isso, né? Na participação delas no processo, de como as pessoas, quem está ali, sobretudo nos espaços públicos, né? Eu fiquei muito surpresa, na verdade, de ver a moça do cartório colaborando, né? Tipo assim, performando para a câmera, em certo sentido, aquela câmera que é atrás dela, enfim. Isso mostra, na verdade, assim, né, é importante do ponto de vista simbólico da representatividade, da representação, que existem pessoas, né, que por mais que a gente tenha todos esses números tão negativos e gestos tão cruéis, né, como o chefe da Célia, que não deixava ela ir no banheiro de mulher, né? A gente tem tantas crueldades que a gente pode narrar cotidianamente. Eu acho que a participação dessas pessoas, em certos sentidos, elas assinalam, não sei se transformações, se é muito ousado dizer isso, mas assinalam esperança, né? Algum grau de... Quer dizer, da mesma forma que tem muita coisa ruim acontecendo, tem gente do outro lado pensando, né, diferente, agindo diferente, né? E é bom saber nesse sentido. Tem uma outra questão que aí a gente já, né, compartilhando um pouco depois com a Tyler, que eu vou perguntar para ela também em inglês. So I'll ask you this in English too, Tyler, so don't worry. I'll be back to you but I'll ask first to Juliana. É que em ambos os filmes, né, há uma ideia que eu acho muito bacana, quer dizer, uma presença, né, dessa ideia de um lugar de segurança, né, de um lugar seguro, né, de um certo santuário, como, né, seja a casa, né, da Célia, seja a relação da Diana com os amigos, ou seja, também no caso do filme da Tyler, né, a própria casa da Ashes, né, a relação dela também com a amiga que protege. Então, essa ideia de santuário é uma coisa presente nos dois filmes, e que funciona nesse lugar onde você encontra forças, né, para, enfim, recarregar quando o mundo parece estar testando, né, todos os nossos limites. Eu queria que você falasse um pouco disso no seu filme, né, dessa ideia desses espaços, como é que você percebe isso, porque eu acho que isso é tão urgente no mundo hoje, né? Na época, né, a Célia, ela chama a casa dela de meu palácio, ela tem muito orgulho, né, da casa dela, então, e dela ter essa independência, né, porque, né, pelo trabalho dela, ela ter conseguido uma independência, isso é muito importante para ela, assim, é fundamental. Então, ela fazia questão que a gente, né, fosse, a gente conhece muito, né, lá a casa, a família dela inteira mora lá na Rocinha, então, assim, é um lugar muito sagrado mesmo para ela. Então, é ali que ela se sente acolhida, é ali que ela conhece todo mundo, né, na comunidade, enfim. Já a Diana, né, na época do filme, a mãe, ela não falava com os pais, né, ela morava com o pai, não fala com ela, a mãe, ela morava com a mãe, mas a mãe não aceitava ela. Então, a casa dela era um lugar onde a gente não poderia ir, né, o que também era uma limitação, assim, né, gente, e agora, né, como é que a gente faz, porque a gente nunca vai entrar na intimidade real dela,
Só que é isso que você, né, que a gente foi descobrindo ao longo, a intimidade real dela era com esses amigos, né? Com todos esses amigos que davam suporte ali para ela, com os grupos que ela participava, né? Então, ela, na verdade, ela está sempre na rua, né? Com a gente, no caso. Só que é nesse ambiente que ela faz ser um ambiente seguro para ela, com essas pessoas que aceitam ela como ela é, enfim, que ela aceita também do jeito que é, que são as pessoas que dão um suporte psicológico e, enfim, de afeto, de amizade, de tudo para ela, né? Que bom. Vou perguntar para a Tyler agora. Mudar. So, Tyler, I was asking Juliana, I don't know if you got the opportunity to see her film, but there's something that both films have in common, is that this idea of safe spaces that we need, that we create, like we can call them sanctuaries somehow, whether with friends or at home. I would like you to talk a little bit about the importance of those spaces, because we need, basically now that most thinking about this moment that we are living, but not only, but how we need places and ways of recharging, our energies and our, feelings, when the world is just keep on testing us all the time, basically because we exist. So how do you understand this idea on your film? What are your feelings about it? Yeah, no, I'm definitely a big safe space, like the concept of it. Like I'm someone who like makes sure I try to take like a ritual bath like once a week just to like calm down and like kind of meditate. And yeah, that definitely appears and combusts with Ash's home. And originally I actually was going to ruin her safe space by having like her house be trashed. Well, it is in the end by Snickers, but like yeah, it's a little bit like destroyed because like her cat puts trash everywhere, but like at the same time it's still like the one place where after she cleans it up it's hers, like, so it's not like the outside world, like no one can come in and like really hurt her there. And then we do have that sweet moment of her in her kitchen where she's like everything's like safe and happy and it's upbeat. So like yeah, I definitely think that like even though I do kind of in a way like trash Ash's space, like safe space in the film, her home like remains that for her. And I did want to kind of include that in the credits. I didn't get a chance to, but I did want to have like moments of her like taking a bath or just like cleaning to meditate, or just like the small things that like we do to like have a little bit of control over our lives. Because I do think that like when the outside world, like when you can't even walk to the bus and feel safe, or like be at work and feel safe, like it's nice that you have like a little area that's just for you and just for who you invite in, that like you can control and you can have like like a peaceful environment. It's interesting because also like in Juliana's films, because there are two characters on her film, and one of them is always outside with friends. So the safe space is not properly a place, but people. So I think I was, thinking about the connections. I feel like the coffee shop scene, the moment that she's behind with her friend stepping up and defending her, somehow the same idea, creating like, kind of chills for everything. So It's interesting to think about those connections, and how sometimes people don't have, places to be. Yeah, exactly. I feel like that's what Snickers is kind of there for, that like even though he kind of ruins her house, like he's like that place she can go to and talk to, and like she sounds crazy talking to her cat, but like it's nice that she has like her pretty Cindy. Much, just talk to my cat. Like, she's like, Snickers, like thank God you're here at least, because like I that's why that moment happens with him at the end where he's like listen, like calm down, like I'm here still. So I wanted him and like Cindy to both be like her little kind of shields from the world. Yeah, amazing. So I'm gonna come back to Juliana because now we are going like the final words, and then I'll come back to you for goodbye too. Então, Juliana, terminando já as nossas aqui conversas. E aí, e Selen e Diana, depois do filme? O que aconteceu com ela? Como elas estão? Como foi a repercussão do filme para elas?
claro, também para você como cineastas, mas como é que elas estão, né? Porque o filme é 2018, né? O momento que você está com elas mais, assim, como é que está isso agora? Bom, eu falo com elas sempre, né? Quase diariamente, a gente realmente se fala muito. E elas também, elas gostam muito do filme, o que me deixa muito feliz, porque, né, como a gente sempre conversou muito também, elas são muito felizes, né, com o filme. A gente está tendo bons feedbacks também, né, dos amigos, de quem não tinha visto. Céline acabou de conseguir um novo emprego sábado. Ah, que bom! Ano passado, então, assim, ela está super feliz, né, no meio dessa crise toda, né, dessa situação difícil que a gente está vivendo, principalmente a população travesti, transexual, ela consegue um trabalho novo. Diana é estagiária de uma das dos maiores escritórios de advocacia da América Latina. Uau. Diana, ela é impressionante. Então, elas estão ótimas. A mãe da Diana, finalmente, depois do filme, reconheceu ela como uma mulher, chama ela de Diana. Elas estão super, super bem. Então, assim, o filme todo, né, foi um processo longo, né? Mas elas mudou todo mundo, né? A mim muito. A Sandra, a equipe inteira, eu acho, assim, porque, né, cada um que entendia entrava em contato, tinha essa vivência diária ali com elas, se modifica, não tem como não se modificar, então eu fico muito feliz de poder compartilhar a história delas, assim, eu gosto imensamente, sei que a gente está muito longe, né, do que se espera, eu acabei de ler o último boletim da ANTRA sobre os assassinatos, e o Brasil continua ANTRA, o que é a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, né, eles têm um relatório bimestral sobre o número de assassinatos das pessoas trans. Então, só nesse primeiro semestre cresceu 39% em relação ao ano passado, né? Todas as mortes são de mulheres, travestis, transexuais. Então, assim, continua muito grave, né? A Diana e a Céline, elas estão fora dessa curva, na realidade, mas elas são super militantes e lutam também, né, em todas as frentes que elas podem, né? Então, acho que o filme, eu espero, né, que mesmo a gente tendo lançado no meio de uma pandemia, né, ele está conseguindo entrar, né, nos lugares e ter um público ampliado, né, para ter essa mudança mesmo de consciência e de ação, né, de também fazer politicamente, socialmente, alguma coisa outra, né, que não isso que a gente está vivendo hoje. Isso. Eu acho que elas, em particular, estão muito bem, assim, muito felizes. Elas estão muito felizes do filme estar participando desse festival, né, que é muito importante, né? Então, conversei com elas, contei, né? E elas ficam sempre muito felizes quando o filme está circulando. E eu queria agradecer. Últimas palavras? Não, é isso. Eu perguntar se você quer falar mais alguma coisa, que a gente já está indo aí para o finalzinho da sua conversa. Te agradecer mais uma vez pelo filme, pela possibilidade de a gente estar aqui conversando. Eu realmente fico muito feliz, eu acho seu filme realmente importante, porque eu acho que ele traz, isso, né? Ao mesmo tempo, muito triste que estejamos em 2020 ainda com essas necessidades, mas ainda é preciso, né, humanizar, né, a imagem que as pessoas têm das travestis, né, porque é isso, né, é gente como a gente, todo mundo é a mesma coisa, né, a gente precisa sair desse estereótipo negativo e assassino, né, desse mundo heteronormativo cisgênero, né, então, só quero te agradecer mesmo, e aí você se despede, que aí eu passo para Tyler também e a gente, né, encerra a conversa. Muito obrigada, queria agradecer a você, Janaína, muito obrigada pela conversa. A Nia, a Sama, toda a equipe do festival, por ter convidado o filme, né? E por eu estar pela segunda vez no festival, então estou muito feliz, né? Seguidamente, assim, com as Pastoras e agora com Diga Meu Nome.
Muito obrigada pelo espaço, pelo debate, pelo acolhimento. Obrigada, Tyler, por estar aqui também com o seu filme. So, obrigada. So, Tyler, where are you? Are you there? I can see you, but so we are coming to the end, and I was thanking Juliana for the opportunity to, not only to see the film, but also to, create this conversation. And I really appreciate your film. I hope you keep on, doing animation films. And also, do this series with Ash, because I think it's important, because it's very important to communicate, and this is also something that your both films have in common, that we still need to kind of humanize Black women, being transgender or cisgender. We have to come to break this stereotyped way of thinking about our feelings and our way of being. So I think you made it in a very I would say sweet way, because the smoke thing, the fragile part that we mentioned. So I'm happy that you made it, and I hope you keep on doing films. And so what are your last words, because we have 1 minute to close. Yeah, final thoughts. I'm glad that, like I said, that people can find little bits and pieces to relate to. And I agree 100% that, like, my goal with making Combust was to have a film where we could see that Black women aren't always just strong or aren't always just angry, that they're like, they can be fragile, they can have anxiety, they can have mental disorders, that they're not always carrying the world on their back, like, especially now, because I feel like a lot of people are looking at Black women to, like, fix the problems of the world, and, like, that's not fair to us. And I like to explore more, like, the concept of a world where, like, we're all seen as equal, like, no one's the savior, no one's always, like, the strong one, like, we get to be viewed as women or just as people. So well, thank you so much, Tyler. Thank you. Thank you, everybody, for, tuning in. And that's it. See you soon. Keep on watching the films and following up the conversations. Bye.